gente, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas curiosidades quando começaram a surgir as primeiras calculadoras eletrônicas aqui no Brasil, né? Foi mais ou menos nos anos 1970. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo nessa época era 415 cruzeiros, né? Em 1974. Uma calculadora que fizesse soma, subtração, multiplicação, divisão e raiz custava mais ou menos 900 cruzeiros. E uma calculadora que fizesse soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz, seno, cosseno, tangente, logaritmo, exponencial, tal, custava 3.000 cruzeiros. Então, dá para vocês verem que era caro. Eram bem caras essas calculadoras, né? E nessa época apareceu um problema muito interessante, que era o seguinte: um fabricante lançou uma calculadora com as teclas mais, menos e inverso, né? Somente essas teclas, e as numéricas, é claro, né? Pela metade do preço. E aí a pergunta era: como multiplicar e dividir nessa calculadora? Tá? Havia uma outra versão que dizia que a calculadora tinha todas as teclas, mas tinha quebrado a tecla de multiplicação e a tecla de divisão. E é muito interessante tentar resolver esse problema. Quem quiser, pausa o vídeo agora, né, para tentar resolver. É muito interessante. Bom, então vamos tentar resolver, né? Na linha 1 a gente vê que a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Isso é um produto notável conhecido, né? E disso aí a gente chega à conclusão que AB seria a mais b ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2. O que significa isso? Significa que se a gente conseguir elevar ao quadrado, né, e dividir por 2, então a gente resolve o nosso problema, né, de achar como é que se faz uma multiplicação. Na linha 3 a gente tem como dividir por 2, né? Usando só essas teclas, mais, menos e inverso, 1 sobre x. A gente coloca o A na calculadora, põe a tecla 1 sobre x, soma de novo com 1 sobre A, né? E aí a gente obtém 2 sobre A. E aí põe de novo a tecla do inverso e obtém A sobre 2. Então a gente aprendeu a dividir por 2 nessa máquina aí, né? O próximo passo seria a gente achar um jeito de elevar ao quadrado. Mas antes disso, olhem a linha 5. Era uma brincadeira que se fazia na época, em que a gente fazia um monte de conta lá e chegava ao número 735.136. E era interessante porque quando a gente virava de cabeça para baixo a calculadora, saiu o nome do presidente lá da época, né? E imaginem as brincadeiras que se faziam com isso aí, né, gente?
Bom, gente, então vamos aprender a elevar ao quadrado com essa maquininha maluca aí, né? Então, vamos lá na linha 1. A gente quer elevar o A ao quadrado, né? Então, como é que a gente faz? A gente tira meio, A menos meio, e inverte. Põe a tecla de inversão. Então, dá 1 sobre A menos meio. Aí a gente guarda esse valor aí, ou na memória da máquina, nem sei se tinha, ou num papel, né? Aí, pega de novo o A na linha 2, soma meio, põe aperta a tecla de inversão e a gente obtém 1 sobre A mais meio. Aí a gente faz a subtração de 1 sobre A menos meio e 1 sobre A mais meio. E como se vê ali no fim da linha, né, a gente obtém 1 sobre A ao quadrado menos 1/4. Aí na linha 3 a gente já tem esse valor na calculadora, 1 sobre A ao quadrado menos 1/4. Aí a gente aperta a tecla de 1 sobre x, né? A tecla de inversão. Aí a gente consegue o A ao quadrado menos 1/4. Aí é só somar 1/4 que a gente obtém A ao quadrado. Então a gente aprendeu a dividir por 2, né? Na página anterior. E nessa página aqui a gente aprendeu a elevar ao quadrado. E a multiplicação, como a gente viu, só ia depender de a gente conseguir elevar ao quadrado, né? E dividir por 2. E então se conseguiria multiplicar nessa calculadora maluca aí, né? Tá? Em seguida nós vamos ver uma outra saída que eles inventaram lá na época, que era como calcular o logaritmo neperiano de x com uma calculadora que tem só mais, menos, vezes, dividir e raiz quadrada. Tá? A gente vai ver isso na próxima página. Então, gente, quando eu entrei na faculdade, para fazer esses cálculos assim, tipo seno, cosseno, exponencial, logaritmo, não tinha muito recurso, não. Ou a gente usava tabelas, ou a gente tinha que se dar um jeito aí com as calculadoras eletrônicas mais baratas, porque a que fazia todos esses cálculos era algo como R$ 8.000 hoje, assim, né? Terrível. Então, na época, inventaram um jeito de calcular o logaritmo com as calculadoras mais baratas. Essa aqui, no máximo, só tinha raiz quadrada, né? E a gente usava isso, o logaritmo, para a gente fazer gráficos referentes, por exemplo, a decaimento radioativo, né? Tem essa formulinha aí dada, escrita a lápis, n igual a n0 e elevado a menos ct. E para fazer esse cálculo se usava o seguinte fato: o limite com x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x é igual a ln de a. Isso está escrito na linha 1 ali, né? Significa que quanto mais próximo o x estiver de zero, essa expressão está bem próximo de ln de a. Então, eles pensaram no seguinte: por exemplo, na linha 2, se eu fizer
a raiz quadrada, a raiz quadrada, a raiz quadrada, a raiz quadrada de 10, eu obtenho a raiz 16ª de 10, que é a mesma coisa de 10 elevado a 1 sobre 16. 1 sobre 16 é um número pequeno, né? Então, significa, já na linha 3 aí, que 10 elevado a 1 sobre 16 menos 1 sobre 1 sobre 16 é aproximadamente o logaritmo neperiano de 10, né? Por causa desse limite que a gente viu ali na linha 1. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero o ln de 12. Eu aperto, por exemplo, 10 vezes a tecla raiz. Eu ponho 12 e aperto 10 vezes a tecla raiz. O número que eu obtiver é, na verdade, 12 elevado a 1 sobre 1024, que dá esse número aí, 1,002429613, tá? Aí, a gente pode dizer, ainda na linha 4 ali, né, que o ln de 12 é 1024, né, porque a gente inverte o inverso ali, vezes 0,002429613, que é aquela raiz 1024 de 12 menos o 1. E chega na conclusão que o ln de 12 é 2,488. Na verdade, o ln de 12 é 2,485. Aqui na linha 5, tem uma maneira meio grosseira da gente estimar o erro que se comete fazendo isso aí, tá? Não é assim, dentro de um rigor, porque não precisa tanto rigor assim, né, para calcular algo que até está em desuso, né? Mas, por curiosidade, a série de potências de A elevado a x é aquilo que está na linha 5, é 1 mais ln de A vezes x mais ln de A ao quadrado, x ao quadrado sobre 2 fatorial. A gente passa o 1 para o primeiro membro, depois divide tudo por x e chega à conclusão que A elevado a x menos 1 sobre x é igual a ln de A mais ln de A ao quadrado vezes x sobre 2 fatorial. Essa série, na verdade, é infinita, né? Mas o que interessa aí para um cálculo grosseiro do erro aí, né, é só essa primeira parcela, né? E aí a gente chega à conclusão ali na linha 5, ali embaixo, que o erro, né, quando a gente calcula o logaritmo através desse método aí, é ln de A ao quadrado vezes x sobre 2 fatorial. Né, que, aí, no caso, o x seria 1 sobre 1024, né? E se a gente quiser fazer algum cálculo assim, a gente pode usar como ln de A, sendo ln de A, aproximadamente o valor que a gente calculou, só para ter uma ideia em que casa decimal começa o erro, tá bom? Agora eu queria mostrar para vocês um dos xodós da minha vida, né, que é essa calculadora que eu comprei em 1978, né, e ela custou mais ou menos uns
2.200 cruzeiros, e naquela época o salário mínimo estava 1.800, mais ou menos, né? Seria talvez como uns 1.300 reais de hoje, né? E ela ainda funciona, né? Quando ela quer, ela ainda funciona. E era realmente completa. Ela, como vocês podem ver aí, tem tecla de função gama, tem tecla de distribuição normal, Poisson, binomial, tem aproximação de integrais, tem método de regressão linear, tem um monte de conversões de medidas diferentes, né? Tipo metro em jardas. Era realmente completa e ainda acende, né? A luzinha dela lá quando ela quer. Realmente era um dos meus xodós isso daí. Tá bom então, gente? Tá. Muito obrigado, tá? E até outro dia, se Deus quiser.